Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo de número 8, versículo de número 26 ao versículo de número 31. Os que encontraram digam amém. Está escrito assim: então um anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Ao que ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e retornando para casa, sentado em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. Aconteceu que o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: compreendes o que estás lendo? Ao que ele replicou: como poderei compreender, a não ser que alguém me explique? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse ao seu lado. Amém. Fecha os teus olhos. Te louvamos, Pai. Te glorificamos e te adoramos, porque lemos a tua palavra e lhe pedimos que por intermédio dela fale aos nossos corações. Amém, Jesus. Queridos, o Senhor tem sido bom para com a nossa vida, e digo isso não porque temos sido, vamos dizer, isento de passar luta, de passar prova, de passar dificuldade, mas digo isso porque mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às provas e mesmo em meio às dificuldades, o nosso Deus não tem nos desamparado. Se existe uma coisa que o homem pode olhar e expressar profundamente gratidão, é de reconhecer que mesmo não sendo merecedor, Deus ele tem se voltado tanto para nossa proteção, quanto para que as bênçãos dele, do Senhor, possa estar sobre a nossa vida. E eu tenho hoje um sentimento, para além de gratidão, um sentimento de entender que Deus, mesmo diante das nossas tão poucas forças e tamanhas limitações, Ele olha para nós, contando conosco para desenvolver uma das tarefas mais extraordinárias da vida, que é a tarefa de fazer com que o seu amor e a sua palavra alcance o coração daqueles que de alguma maneira estão tão distantes, estão tão longe ou estão tão perdidos. Situação similar ao que aconteceu com cada um de nós. Me lembro quando o Evangelho chegou ao meu coração. Aquilo só aconteceu porque alguém se dispôs a ser um instrumento na mão de Deus. Eu não tinha contato com a Bíblia, eu não lia a Bíblia. Não que eu não tivesse ela na minha casa, mas o que não havia era interesse de forma unilateral, sozinho, ir lá e ler. Mas eu tive um convite de alguém que disse: vamos à igreja. E naquele dia, indo à igreja, tinha alguém como instrumento que Deus havia levantado. Para quê? Propagar o Evangelho. Alguém que havia entendido a importância de ser parte desse ministério, de anunciar as boas novas, de falar desse amor imensurável que é o amor de Jesus Cristo, provado para todos nós quando entregou a sua própria vida à cruz do Calvário.
Esse servo estava lá anunciando a palavra e pregando, e de repente entra quem? Entra um pecador desiludido, completamente frustrado, que senta naquele banco, ouve aquela palavra e se levanta dali para viver uma restauração nunca antes imaginada na sua vida. Alguém que se dispôs a ser instrumento de Deus. Você precisa ter a compreensão de que existe muita coisa importante nessa vida, mas nenhuma delas se compara a ser um cooperador do Evangelho de Jesus Cristo, de se permitir participar da transformação de outras pessoas, de ser parte de um projeto de salvação para a vida de tanta gente, como no episódio que nós estamos acabando de ler. O texto que eu estou lendo com vocês diz que Deus chama Filipe para que ele pudesse fazer parte de um plano de salvação que talvez vai começar por mas que vai alcançar uma nação inteira. A Bíblia diz que lá na África, em um país chamado Etiópia, um alto servidor se levanta para poder ir a Jerusalém participar de uma festa. Ele não tinha entendimento, ele não tinha compreensão, ele não sabia como fluía ou como funcionava o plano, o projeto de salvação, mas ele ouviu dizer que em Jerusalém tinha uma festa e ele foi. E a Bíblia diz que ele vai a Jerusalém, participa da festa, talvez por um interesse de tentar entender, de aprender, de conhecer, mas o texto diz que ele, sem compreender e sem entender nada, participa aos 7 dias daquela festa, e ele agora pega a sua carruagem e ele vai embora, e ele segue o seu caminho para ir embora. Só que de repente Deus ele vai e chama um servo chamado Filipe, um servo que tem um coração voltado para a obra, um servo que lá atrás, no momento em que a igreja dele vivia um certo conflito, a congregação vivia um certo conflito, e um conflito bobo, um conflito que nasceu a partir da falta de gente para entregar a cesta básica para as viúvas. Estava faltando gente para entregar a cesta básica às viúvas. Um grupo de irmãos da igreja revoltado começa a criticar e a murmurar dentro da igreja. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro reúne os irmãos para conversar e diz: o que está acontecendo? A igreja está entrando em contenda, os irmãos estão brigando entre si. Qual a motivação dessa briga? Alguém diz: é porque tem um grupo de viúvas que não estão recebendo alimento, estão passando necessidade. E aí o apóstolo Pedro diz: mas puxa vida, por causa disso que eles estão brigando, junte aí, vamos orar ao Senhor para levantar homens, para que a gente possa separá-los para cuidar desse ofício. Por quê? Porque não é razoável que nós, líderes, apóstolos, deixemos o ministério da palavra para poder fazer assistência social. Levante homens para fazer assistência social e vamos orar. Aí quando eles oraram, Deus deu para eles 7 nomes. Entre os 7 tinha 2, Estevão e Filipe. E eles então impõem as mãos e diz: vocês vão cuidar da assistência social da igreja, vocês vão levar aos que precisa. Perceba, eu tenho que ter gente no departamento de EBD, eu tenho que ter gente nos jovens, eu tenho que ter gente na família, eu tenho que ter gente na liderança. Se não tiver equipe, a igreja entra em convulsão, por conta de situações que vão acontecendo e a gente não tem domínio sobre elas. A Bíblia diz que orando eles encontram os 7, ora ao Senhor. Olha que outra coisa interessante,
Quem é que a gente levanta para os ministérios, pastor? Quem é amigo? Quem é o mais chegado? Quem é o que tem melhor aparência? Quem é o que tem isso ou aquilo? Não, para levantar para o ministério se faz com oração. Orando ao Senhor, Deus revelou 7, e entre os 7 estava Filipe, estava Estevão. A Bíblia diz que é esse Estevão, ungido agora a diácono, que vai começar a cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados, é que também será alguém habilidoso e vai propagar a palavra de Deus. O que significa dizer que ministério não se resume no sentido, olha, eu fui chamado para entregar a cesta básica, então eu não faço mais nada, eu só entrego cesta básica. Quem disse? Deus te deu múltiplos talentos. Você talvez seja alguém que cuida da cesta básica da igreja, mas Deus também quer que você manuseie bem a palavra. Você talvez é alguém que está no departamento A, B ou C, mas Deus também quer que você esteja no altar, quer que você também faça tudo que Ele trouxer a tua mão para fazer. Porque tem gente que acha que Deus tem uma coisa bem, vamos dizer, única com você, e você não diz, não sei fazer mais nada. Deus te deu talento, Deus te capacitou, Deus te encheu. A Bíblia diz que nessa condição Filipe agora não só cuida das viúvas, mas também leva a palavra. E levando a palavra, Filipe começa a fazer com que o evangelho se expande, e ele vai ganhando vários lugares, até que Filipe percebe que há um lugar que os judeus não têm muita proximidade, que é Samaria. Lembra daquela guerra judeus e samaritanos? Jesus, quando chega próximo do posto, está a mulher samaritana, ele pede água para ela. Qual é o revide daquela mulher? Como pode tu, sendo judeus, me pedir água? Você não sabe que samaritano não conversa com judeus? Ou seja, havia rincha. Filipe agora está escolhendo ir levar a palavra para um lugar onde havia rincha. Que isso, pastor? Quem disse que você só tem que pregar nos lugares em que as pessoas te amam? Quem disse que você só tem que compartilhar o evangelho com quem é amigo? Quem diz que você só tem que anunciar a palavra com quem te quer bem? O melhor lugar para pregar e para anunciar a palavra é no meio dos inimigos, é entre aqueles que te querem mal. Quem te persegue, é esse que você tem que dar testemunho de cristão para ele e falar, é esse que eu vou ganhar para Jesus. Olha como o bicho me persegue, parece o Satanás, mas eu vou ganhá-lo para Jesus. Pastor Romerito, mas tem gente que eu quero estar longe. Então você não está em Cristo, porque se você quer estar longe de quem não te quer bem, é porque o evangelho ainda não te transformou. Mas eu tenho que querer estar perto. Não se trata de querer estar perto, se trata de ter compaixão daquela alma, para que ela também encontre o Cristo que você encontrou, viva o evangelho que você viveu, descubra o prazer da graça de Jesus que um dia chegou na tua vida. Filipe agora vai pregar para quem era tido como hostil, e a Bíblia diz que ele vai para dentro de Samaria, e ele começa a anunciar o evangelho dentro de Samaria. E o que acontece dentro de Samaria? O que ninguém imaginava. O evangelho passa a ser recepcionado pelos samaritanos, e a Bíblia diz que o evangelho vai crescendo e sendo bem aceito, e vai crescendo e sendo bem aceito. Por quê, pastor? Porque o evangelho é o poder de Deus que transforma a vida do homem e da mulher. A Bíblia diz que o evangelho vai tomando a cidade de Samaria por inteiro, até que os apóstolos recebem notícia de que o evangelho está sendo bem recebido. E a Bíblia diz então que Pedro e João vão até Samaria para poder acompanhar e ver o que estava acontecendo lá. E Filipe anunciando a palavra, o evangelho se expandindo. Quem era o Filipe? Um diácono, mas que agora está abrindo um campo e anunciando o evangelho. Ah, pastor, a Bíblia diz que nessa percepção, Filipe anunciando a palavra, o evangelho está crescendo. A palavra do Senhor diz então que Samaria começa a viver uma transformação. E Filipe agora está trazendo uma mensagem que vai gerar uma mudança no coração daquele povo. E a Bíblia diz que o evangelho vai crescendo tanto,
até que todo mundo está ali maravilhado com o que o Filipe prega, ou seja, os lugares que Filipe pregava lotava de gente, todo mundo recebia, todo mundo se juntava. Mas aí veio a voz do Espírito Santo e disse o que para Filipe? Para que ele descesse pelo caminho do deserto, porque Deus tinha algo para fazer com ele. Às vezes a gente se apega tanto à multidão, a gente se apega tanto às coisas que estão crescendo, que estão se avolumando, e que a gente acha que a gente tem que ficar ali, mas muitas das vezes Deus vai provar o nosso coração para saber aonde de fato está o nosso coração, se está naquilo que agora virou um grande, vamos dizer, movimento, ou se está no propósito. E o que Deus faz com Filipe? Deus fala para ele assim: agora deixa, porque eu vou levantar povos aqui, e você desce pelo caminho do deserto, porque eu vou te enviar para ganhar um. Só é capaz de deixar uma multidão, quando tudo está indo muito bem, para ir atrás de um, se tiver propósito, se entender o que Deus tem consigo. Evangelho, Deus nos chamou para duas dimensões: para pregar para a multidão, para pregar para os povos, para anunciar a palavra, mas também para pregar para um, para cuidar de um, para consolidar um. Às vezes você pode estar pensando: eu vou ver se eu ponho meu nome em cartaz, eu vou fazer isso, aquilo, para ver se sopra meu nome. Que soprar seu nome? Deus quer botar você para cuidar de uma vida. O ministério que Deus tem com você é para cuidar de uma vida, é para consolidar um, é para ter paciência com um. E o que faz Filipe agora? O texto diz que ele vai exatamente ouvir a voz do Espírito Santo. O verso 26 diz: então o anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Às vezes nós não queremos, irmãos, atravessar desertos, mas os desertos fazem parte da preparação para o nosso ministério. Os desertos fazem parte da preparação para o chamado de Deus. Os desertos são lugares que nos colocam de modo, vamos dizer, muito isolado, e a gente às vezes não está preparado para viver desertos. A gente quer o aplauso, a gente quer a multidão, a gente quer os olhares, mas Deus sabe que tem hora que a gente precisa ficar sozinho, tem hora que Ele precisa tratar com a gente, ou seja, sem holofote, sem olhares voltados, é coisa entre você e Ele. Ele vai te levar para o deserto para quê? Para te preparar. Jesus foi levado para o deserto por quem? Pelo Espírito Santo ou pelo diabo? Foi pelo Espírito que ele foi levado pelo deserto, tentado pelo diabo, mas levado pelo Espírito. O que significa dizer que deserto faz parte de um preparo. Eu estou pregando para pessoas aqui que em alguma medida o que você atravessa significa um deserto. Talvez dentro da família, talvez dentro da casa, talvez num relacionamento. Eu estou pregando para alguém aqui que talvez em alguma área que você está enfrentando hoje, a sensação é de deserto. Mas você não pode olhar para isso e dizer: Senhor, eu não aguento mais. Não diga isso, diga: Senhor, eu te glorifico, mas me ajuda a vencer, me ajuda a atravessar, me ajuda a chegar do lado de lá, porque se o deserto está sendo escola, eu quero ser aprovado, Senhor, eu quero atravessar. E a Bíblia diz que foi o anjo que ordenou Filipe a descer e a passar no deserto. E a Bíblia diz então que ele segue. O verso 27 diz: ao que ele se levantou e partiu, no caminho encontrou um eunuco etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Ao que se levantou e partiu. Que gesto é esse? Prontidão, obediência. O diácono Filipe tinha prontidão no coração. O diácono Filipe tinha obediência na vida. Qual é o nosso maior problema? O nosso maior problema é procrastinação, ausência de prontidão.
Deus fala e a gente não faz. Deus fala e a gente não vive. Deus fala e a gente diz, deixa para depois. Por quanto tempo a gente vai empurrar para o amanhã o que Deus está querendo fazer hoje? Até quando a gente vai dizer amanhã o que Deus está dizendo é para agora? Se há uma coisa que Deus procura nos corações daqueles que o servem, é prontidão. Prontidão é um elemento calcado em disciplina, em reconhecimento de quem é a voz que você ouve e de quem é a pessoa que você é. Porque se eu sei quem eu ouço e sei quem eu sou, eu não vou tardar a obedecer. O maior problema da igreja hoje é tardar na obediência. Deus fala. Tem gente aqui que Deus está cansado de falar com você, porque falta prontidão em responder. Nós precisamos ser prontos em responder o que Deus nos chama. Quanto mais prontidão houver na gente, mais eficiência ocorrerá no agir de Deus em nossa vida. Pastor, por que o deserto está demorando? É por causa da distância ou é por causa da desobediência? Desobediência. O deserto não tinha necessidade geográfica de tardar para os hebreus 40 anos, mas a desobediência fez o deserto tardar. Na nossa vida é da mesma forma. A desobediência faz o deserto se prolongar. Qual deveria ser minha oração? Senhor, dai-me discernimento, me mostra onde eu estou errando, dai-me um coração aquebrantado, para ser capaz de ouvir a sua voz, ser capaz de discernir o que o Senhor tem comigo, porque Deus, Ele muitas das vezes está falando, mas nós não estamos mais ouvindo. Eu confesso, é um problema de todos nós, conseguir ouvir a voz de Deus e canalizar as nossas forças e ações para aquilo que Ele está falando com a gente. Nossa sensação é sempre de deixar, eu vou ver, Deus está falando, eu vou ver, Deus fala de novo, vou ver, fala mais uma vez, ao Senhor mesmo, e a gente vai tardando, quando a gente não toma a decisão de simplesmente se opor ao que Deus está falando, e diz, não, isso não, Deus não está falando nada comigo não, e Deus está falando. A Bíblia diz que Filipe tinha isso, prontidão, obediência. E o que ele faz? O texto diz para nós, ao que se levantou e partiu, no caminho encontrou quem? O propósito dele, o etíope. O propósito que Deus reservou para a vida dele, aquele alto servidor, alto funcionário da rainha de Candace. Aquele homem era o homem que Deus havia preparado como propósito para Filipe. E a Bíblia diz que ele encontra esse homem, e ele agora vai entregar a palavra para esse homem a partir de cuidado, porque ele não vai chegar pregando. A Bíblia diz que ele vai chegar estimulando uma conversa, e o texto vai dizer assim para a gente, esse homem viera de Jerusalém para adorar a Deus, e retornando para casa, sentado em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar, mas ele conhecia Jesus Cristo, ele sabia qual era o plano da salvação, ele tinha compreensão do que Jesus havia feito na cruz do Calvário. Ele estava lendo as profecias messiânicas do profeta Isaías, mas ele tinha entendimento? Não. Como pode ir adorar sem ter entendimento? Você acha que todo mundo que vem na igreja tem entendimento do que Deus quer para ele ou para ela? Eu estou pregando para a gente nessa noite que você vem à igreja por hábito, mas não tem entendimento. O que Deus tem comigo? Talvez está faltando na sua vida um Filipe para sentar com você, instruir você, orientar você e te levar a viver o propósito da sua vida.
Pode ser que eu estou sendo esse Filipe hoje em cima desse altar, falando para centenas de pessoas que estão aqui, mas há de convir comigo que Deus quer alguém também entre nós, para fazer parte do seu reino, do seu ministério, de levar a palavra àqueles que estão chegando, de sentar com aqueles que estão talvez visitando a igreja, mas ainda não têm compreensão do que Deus tem com eles. E eu sozinho vou dar conta de fazer isso? Não. A consolidação é instrumento de a gente pegar alguém, sentar com alguém, gastar tempo com alguém, para ensinar o que Deus tem com a vida desse alguém, para que ele possa entender o chamado de Deus na vida dele, o propósito de Deus na vida dele. A Bíblia diz que o eunuco, ele está vindo de Jerusalém, mas ele não faz sentido do que aquilo significava. E o texto então diz para a gente que ele está lendo as profecias de Isaías. Então o Espírito de Deus diz para Filipe: aproxima-te dele e acompanha esta carruagem. A Bíblia diz que Filipe ouve a voz do Espírito Santo, se aproxima daquele homem e acompanha aquela carruagem. O que isso significa? Isso significa sensibilidade, mas ao mesmo tempo estratégia. Às vezes você vai chegar de forma assodada para falar do Evangelho para alguém que não vai te receber, e aí você precisa de ter estratégia, de fazer o que? Acompanhar. Acompanhar é companhia? Acompanhar é companhia. Tem gente que vai receber o Evangelho através de companhia. No primeiro momento, talvez o que aproximou você daquela pessoa foi um gesto de gentileza, um acompanhamento, mas a partir dali a conversa foi evoluindo. Irmãos, os maiores evangelistas são aqueles que sabem fazer amizade, são aqueles que sentam, que conversam, que bate papo, são agradáveis. Eu brinco sempre com a Mariana, falo dela. A Mariana tem uma capacidade de se aproximar de pessoas e trazer as pessoas para a igreja. Brinca, conversa, se diverte, daqui a pouco traz um, daqui a pouco traz outro. O que Filipe está fazendo é se aproximar daquele homem. Por quê? Porque o Espírito Santo diz para ele: se aproxima e o acompanhe. E aí ele passou a fazer o quê? A acompanhar. Às vezes a gente perde a chance de ganhar alguém para Jesus. Por quê? Porque a gente tem aquele estilo de dizer: eu não gosto de companhia de ninguém, eu não gosto de andar junto com ninguém, eu sou sozinho. Irmão, Deus não te chamou para viver sozinho, isolado. Deus te chamou para interagir, Deus te chamou para se aproximar, Deus te chamou para estar junto. O que você não pode confundir é colocar a sua amizade acima de Deus, porque se a sua amizade te puxar para o caminho errado, aí você tenta salvar ela e segurar ela, mas se não conseguir, fique em Cristo. Não permita que a sua amizade se desande, você vai junto com ela. A Bíblia diz então que Filipe ouve a voz do Senhor, se aproxima do eunuco e lhe faz companhia. E quando ele faz então companhia, chega junto da carruagem onde está aquele homem, o verso 30 diz: então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, e aí ele perguntou: compreende o que está lendo? Ou seja, ele startou uma conversa, ele iniciou um diálogo. Primeiro ele fez companhia, acompanhou a carruagem, mas atento. O que é isso? Sabendo qual era o objetivo dele. Você tem que ter objetivo para tudo, em especial para o reino de Deus. Se aproximar das pessoas com objetivo. Opa, vou ganhar para Jesus. Nunca vi esse cara, nunca vi essa mulher, vou ganhar para Jesus. E é na companhia que ele está ali caminhando, que ele está com o ouvido atento.
sabendo, para poder entender o que aquele homem está fazendo, porque ele está indo pelo Espírito. Quem está indo pelo Espírito não está ouvindo de curiosidade, está ouvindo de objetivo, de propósito, de estratégia. Quando ele se aproxima e ele percebe como está lendo o profeta Isaías, ele então inicia o bate-papo, pergunta para ele: entende o que está lendo? E o homem responde para ele: como eu poderia entender se não há alguém para me explicar? É ali que Filipe vê oportunidade, e o homem então diz para que ele subisse, que ele pudesse subir ao carro. Verso 31, ao que lhe replicou: como poderei compreender, a não ser que alguém me explique? E pediu a Filipe que subisse e sentasse ao seu lado. A Bíblia diz então que Filipe sobe, senta ao lado daquele homem, e agora vai gastar um tempo de qualidade de ensinamento da palavra de Deus com aquele homem. O que isso representa? Isso representa aquilo que Deus chamou todos nós para ser. O ide de Jesus Cristo é: ide, fazei discípulo. Mas nós não somos capazes de fazer discípulos se nós não tivermos paciência. Se você é alguém sem paciência, você não vai conseguir viver o ide de Jesus nunca. E se você for alguém sem paciência, estressado, nem no céu você vai entrar. Pastor Romerito, mas eu sou estressado. Então você tem que dizer: Senhor, me dê paciência, me ajuda, Senhor, a aprender a gastar tempo com as pessoas. Só que além de paciência, Filipe tem o quê? Filipe tem a capacidade de valorizar o outro. Você só pode gastar tempo com alguém se você entender o valor que esse alguém representa. Quando para você o alguém não é nada, você não gasta tempo, você não dá atenção, você simplesmente desconsidera. Agora, quando para você o alguém tem valor, aí você gasta tempo, aí você dá atenção, aí você vai na casa, aí você pergunta como está, aí você oferece ajuda. Por quê? Porque isso é ministério. É o que Jesus Cristo chamou todos nós para ser. A Bíblia diz então que Filipe agora sobe, senta e vai gastar tempo de qualidade ensinando para aquele homem eunuco lá da Etiópia o que significava o texto que ele lia de Isaías. Jesus quer que eu e você gastemos tempo com as pessoas. Nós temos o instrumento de núcleo, que é um ótimo instrumento para você gastar tempo com as pessoas. Virar para o seu líder e dizer: ei, me dê uma pessoa para me consolidar. Se não tiver ninguém, ganhe um amigo. Levar as pessoas a viver o Evangelho, levar as pessoas a viver o que Cristo tem com a vida delas. Por quê? Porque isso é parte de um chamado maior que Deus tem com a nossa vida. E a Bíblia diz que Filipe então leva essa palavra, instrui esse homem. Agora olha que coisa interessante, e eu vou caminhar para finalizar. Filipe está indo pregar em Samaria, região em que os judeus detestavam, o que nos deixa como aprendizado: não temos que pregar apenas para os amigos, mas temos que pregar até para aqueles que de alguma maneira se sentem os nossos inimigos e os nossos adversários. Como eu posso pregar para alguém que se sente o meu inimigo, se você não tiver nada contra ele? Ele pode até ter contra você, mas você tem que estar com o coração limpo. Pastor, eu não tenho condições, eu não estou com o coração limpo. Então você tem que orar para Deus e dizer: Senhor, limpa o meu coração, porque eu não suporto aquela pessoa. E isso não é o Evangelho. O Evangelho tem que limpar o meu coração, e para limpar meu coração eu devo deixar a tua palavra entrar e liberar o perdão. É a hora que você vai conseguir viver o que Filipe está vivendo, pregando para aqueles que tinha conflito com o povo dele.
Só que Filipe também está semeando para um grupo que até então era desconsiderado, que era um grupo de gentil, porque os judeus acreditavam que o projeto da salvação era específico para os judeus, e os gentios estavam todos perdidos. E ele agora vai levar essa palavra e vai inaugurar a mensagem do evangelho entre os gentios. O que significa isso? O que significa que nós temos que ser capazes de olhar para os que estão fora, perdido, como quem também é parte da promessa. Eu posso olhar para os que estão dentro da igreja, considerando que são todos abarcados pela promessa, mas eu não posso desprezar os que estão fora. E tem muita gente fora. Os alcoólatras estão fora, Deus ama eles. Os maconheiros estão fora, Deus ama eles. Os viciados, os homicidas, os perdidos, adúlteros, que estão vivendo a vida dissoluta, Deus ama eles. Ama. E eu preciso ser capaz de olhar para essas pessoas e entender que Jesus também tem plano para a vida deles, porque senão eu me fecho aqui dentro. E se fechar entre nós aqui dentro, desconfigura o ser igreja, porque nos transforma no ser uma facção religiosa, uma gangue religiosa só entre nós, que não estende as mãos para os que estão lá fora. E nós precisamos entender que o amor de Deus também os alcança. Amém ou não amém? Filipe está levando uma palavra, e está levando uma palavra que agora vai pavimentar o caminho de quem? O caminho de Paulo. Uau! Mas não foi Paulo que consentiu na morte de Estevão, amigo de Filipe? Paulo que quando era Saulo consentiu na morte de Estevão a pedrada, o amigo de Filipe. Ele agora vai bater na porta de Filipe em Cesareia, e Filipe vai receber ele em casa, sem deixar o seu coração ferir, sem deixar seu coração magoar, sem deixar seu coração entrar qualquer rancor. Você matou meu amigo, nada disso. Filipe vai receber Paulo em casa, e vai orar com ele, vai receber ele, e ainda vai vir um profeta chamado Ágabo, amigo deles, que orando junto, vai trazer revelações do que havia de acontecer com Paulo em Jerusalém. Mas Filipe, com o coração transformado, matou meu amigo, a pedrada. Estevão era meu amigo, nós fomos consagrados junto, e você consentiu na morte do Estevão, mas o coração dele está limpo. Vai receber Paulo e vai dizer: você é um homem de Deus. E ele inaugura a mensagem do evangelho entre os gentios. E o que faz agora o ex-assassino, vamos dizer assim, porque era mentor intelectual, não participou diretamente da morte, mas programou a morte, mentor intelectual daquele homicídio. A Bíblia vai dizer que ele agora, transformado pelo evangelho, vai continuar pregando para os gentios e vai evangelizar todo o Império Romano. Vai ganhar a Ásia para Jesus, vai ganhar a Europa para Jesus. E é por causa dele que o evangelho atravessa o continente e chega na América do Norte, que por sua vez chega no Brasil, por sua vez chega até a mim e você aqui no bairro da Penha, porque alguém não deixou o rancor trancar o seu coração. O evangelho é o poder de Deus que transforma a vida do homem e da mulher. Mas o evangelho só é o evangelho se ele ultrapassar a literalidade teórica do que está no texto, e ele se transformar na conduta da sua vida, na prática do dia a dia da sua vida. Filipe entendeu o chamado e o propósito que Deus tinha para ele. Você precisa entender o chamado e o propósito que Deus tem para a sua vida. A tua vinda na igreja não é por um acaso,
a sua vinda na igreja, o seu contato com o Evangelho, é para que você viva o que Deus tem preparado para você. E através de você, se dispõe a cuidar de alguém, se dispõe a trazer os amigos para Jesus, se dispõe a gastar tempo com pessoas, se dispõe a fazer o Evangelho chegar aos corações, porque entre todas as coisas que você considera importante nessa terra, nenhuma delas é maior do que essa. Mateus capítulo 6, 33, o Senhor nos diz: busque em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e todas as demais coisas eu vou te acrescentar. Às vezes você vem para pedir carro, casa, casamento, isso, aquilo, outro. Isso tem que ser acessório dentro do eixo central do seu viver. O seu viver tem que ser Cristo, para que a partir dali Cristo seja também prioridade no seu coração.